Bom dia a todos, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais um vídeo do nosso canal, a Igreja Evangélica Menonita em Riacho de Prata, e você de outras regiões daqui de Pernambuco que faz parte da Igreja Evangélica Menonita, sim, receba um abraço nosso em nome do Senhor Jesus. Você também que faz parte de outras denominações, que é nosso irmão em Cristo Jesus, também seja bem-vindo para ser abençoado por mais uma palavra da EBD em nome do Senhor Jesus. Nós teremos o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical e nós iremos fazer uma leitura lá no livro de Colossenses, capítulo 3, em nome do Senhor Jesus, cujo título é As Instruções para um Viver Santo. Versículo 1 diz assim, do capítulo 3 de Colossenses: Portanto, já vocês ressuscitaram com Cristo. Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida em Cristo e em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então vocês serão manifestos com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertencer à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. Versículo 6. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, vistos que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Uma das primeiras coisas que nós podemos entender é que eles estavam vivendo um período ali onde o apóstolo Paulo estava anunciando a palavra, um período onde falsos mestres se levantaram com livros gregos chamados livros apócrifos, que são livros escondidos. A própria palavra grega para apócrifos significa escondido. Então eles traziam livros misteriosos falando a respeito daquilo que possivelmente Deus queria trazer para aquela época, onde Cristo já havia sido revelado por outros apóstolos e inclusive também pelo nosso apóstolo Paulo. Uma das coisas que Paulo falou foi sobre a idolatria. E eu escrevi alguns pontos importantes que eu quero trabalhar nesta manhã de Escola Bíblica Dominical, para que nós possamos entender um pouco na clareza da palavra do Senhor, o que é que Ele quer nos ensinar. A idolatria nos prende, nos fazendo achar que estamos no controle, quando na verdade estamos sendo controlados por algo ou alguém, com uma paixão desenfreada, onde somos dominados por isso ou por algo. Uma das coisas que a idolatria faz é achar ou nos fazer achar que nós estamos no controle. Quando nós pensamos que temos o comando, ou quando nós deixamos de viver aquilo que Deus quer e passamos a viver aquilo que nós queremos, nós assumimos o controle da nossa vida. E onde, na verdade, assumir o controle da nossa vida é o primeiro passo para que nós venhamos ser controlados. Quando alguém diz: eu fumo porque eu quero, eu bebo porque eu quero, eu faço isso ou aquilo porque eu quero, essa pessoa está falando que ela
tem total controle sobre aquilo. Onde, na verdade, se aquela pessoa passar um dia sem fumar, ela enlouquece. Ou se aquela outra pessoa que bebe passar um dia sem beber, ela não fica bem, porque é algo que já está lhe dominando. Quando nós estamos diante da internet assistindo alguns filmes ou uma série que é boa, e essa série é interessante, nós às vezes estamos com o controle na mão, mas às vezes essa série pode nos controlar, nos prendendo a cada episódio. Uma das coisas que eu quero trazer para essa manhã de escola bíblica dominical é que nós devemos entender que se nós não colocarmos o Espírito Santo sobre as nossas vidas para que ele nos domine, nós seremos dominados por alguma coisa ou por alguém. Quando nós somos dominados por algo, como um desenfreamento total na paixão daquilo que eu gosto, como um exemplo, uma pessoa que gosta muito de assistir novelas, ela fica presa a novelas e ela não consegue passar um dia sem assistir aquela novela, porque cada vez mais os capítulos são interessantes e a novela é boa e atrai aquela pessoa para que aquela pessoa fique presa àquilo onde ela está com o controle na mão, mas ao mesmo tempo está sendo controlada por aquela ficção, por aquela dramaturgia que ali está passando na televisão. Então, quando eu e você e nós achamos que estamos no controle, devemos entender que, porém, nós estejamos utilizando o controle da TV. Muitas vezes, entretanto, nós podemos estar sendo dominados por aquilo. Uma das coisas que a idolatria faz é quando nós trazemos aquilo como prioridade em primeiro lugar e colocamos aquilo no lugar de Deus. Tem pessoas que têm um amor e um apreço maior por uma novela, por bebida, por cigarro ou por outra coisa e coloca isso no lugar do Senhor. Outro ponto que nós devemos entender, que Paulo fala da idolatria, a idolatria significa um culto que se presta a ídolos, submissão total, primeiro amor excessivo e admiração exagerada. É um primeiro amor e ele é um amor excessivo, ele é um amor exagerado. Quando alguém diz que tem um time de coração e torce por aquele time com todas as suas forças e que às vezes talvez aquele time esteja até acima de outras coisas da sua vida. Quando nós colocamos alguma coisa em primeiro lugar como prioridade e quando exageradamente nós amamos aquela coisa, nós podemos estar deixando o lugar do Senhor de lado. Eu quero trazer alguns exemplos simplórios para que nós possamos entender aqui hoje na Escola Bíblica Dominical. A primeira consciência da ressurreição é a de que estamos mortos com Cristo. Assim como a pessoa que morre fisicamente e que não volta mais ao mundo, assim é a atitude do cristão que morreu para o mundo. Assim como uma pessoa que morreu, quando ela parte para o outro lado, quando ela vai para a vida espiritual, para a dimensão espiritual, quando ela morre fisicamente, ela não volta mais. Aquela pessoa que está ali naquele funeral, dentro daquele caixão, será vista pela última vez, porque ela morreu e não faz parte mais desse mundo material e físico que nós vivemos. Da mesma forma, Paulo está trazendo o exemplo de que se nós morremos para o mundo, não devemos voltar mais para o mundo. Nós devemos ser esquecidos pelo mundo. Nós devemos também esquecer as coisas do mundo. Por isso que, uma vez que nós morremos em Cristo Jesus, logo nós não precisaremos voltar mais, porque vivemos outra dimensão, que é uma dimensão espiritual. Entretanto, vale ressaltar que nós, como seres humanos, estamos mortos em Cristo Jesus, estamos mortos com Ele para o mundo, para o pecado, mas devemos ressuscitar com Ele para as coisas de Deus.
E ressuscitar para as coisas de Deus é despertar para aquilo que Deus chamou eu e você para fazer. É despertar para o chamamento do Senhor Jesus. É acordar e despertar para Cristo. O apóstolo Paulo, quando diz, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá, ele está falando de alguém que, mesmo que o Senhor chamou, mesmo que o Senhor chamou para a ressurreição, para viver uma novidade de vida, para ser nova criatura, para viver uma vida de transformação, uma vida de arrependimento, uma vida de poder, porque a palavra do Senhor diz que o Evangelho é poder e é poder de Deus. Essa pessoa pode continuar dormindo. Essa pessoa pode continuar e optar em estar em um caixão ou em uma sepultura. O Senhor hoje nos chama através dessa palavra para que nós venhamos sair da nossa sepultura, para que nós venhamos despertar para Cristo, para que nós venhamos viver uma vida espiritual em uma dimensão de ressurreição para Deus e de mortificação da carne e para o mundo. Outro ponto que vale ressaltar e não menos importante, que eu quero que você acompanhe, é que tem pessoas que dizem que a música é a sua vida, ou que o futebol, como eu dei o exemplo aqui, é a sua vida, e algumas pessoas que dizem que fulano vive para trabalhar. Para essas pessoas, o viver são essas coisas. Para o cristão, o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. O morrer é lucro porque quem morre para o mundo ressuscita para Deus. O morrer é lucro porque quem morre para pecados e para prazeres do mundo vive uma vida de novidade e vive uma vida em plenitude e encontra a real felicidade em Cristo Jesus. O morrer é lucro porque quem morre para o mundo tem a vida eterna. E quem tem um filho tem a vida eterna. E morrer para o mundo não é fácil, porque morrer para o mundo não começa fora, começa dentro de nós. Morrer para o mundo é algo que começa dentro da minha e da sua mente. No entanto, nós podemos entender que morrer para o mundo é uma batalha espiritual que não acontece exteriormente ou que nós venhamos imaginar um mundo mágico espiritual, mas o morrer aqui é morrer para a nossa própria vontade e morrer para nós mesmos. Quando nós em nossa mente pensamos em coisas erradas e quando em nossa mesma mente pensamos em coisa boa, nós devemos entender que Deus quer que essa coisa boa seja mais viva do que as coisas mortas que estão na nossa mente. Coisas mortas são coisas ruins, pecados, prazeres, coisas que Deus não se agrada, coisas que a Bíblia condena, coisas que vai me levar e vai levar você e nós ao inferno, coisas que vão nos destruir. As outras coisas que são pensamentos que vêm de Deus, como o apóstolo Tiago disse, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor, vindo do Pai das luzes. Ele está dizendo que essas coisas devem ser acendidas. Essas coisas devem estar vivas na minha mente e na sua. Essas coisas devem sim ressuscitar. Essas coisas devem sim despertar em mim e em você. E as coisas erradas devem sim morrer, ser sepultadas como Cristo foi crucificado. Paulo usa a simbologia que assim como Cristo morreu, nós devemos morrer para o mundo. É como se eu e você pegasse uma cruz e nos colocasse sobre ela e nós mesmos viéssemos a pregar os pregos em nossas mãos e em nossos pés. E nós mesmos viéssemos anunciar uma mensagem para nós dizendo: você está morto, você morreu para o mundo e agora Cristo te esclarecerá. Você viverá uma nova vida. Outro ponto que nós queremos trabalhar hoje e que é um ponto muito interessante é que quem vive para Deus tem a mente cheia das coisas do céu, o coração cheio de Deus e a nossa força e a atitude voltada para o Pai. A sua força e a sua atitude está voltada para Deus, a sua força e a sua atitude está voltada para o Pai. O apóstolo Paulo vem desvendando isso em Colossenses capítulo 3, dizendo que se nós estamos mortos para o mundo, devemos ser desvendados das coisas do mundo para vivermos para o Senhor Jesus. Nós ressuscitamos com Cristo
E todos os que recebem a Cristo estão identificados com Ele em sua ressurreição. Assim como eu e você, assim como nós como igreja, morremos com Cristo, nós também ressuscitamos com Ele. Nós vivemos para Deus. Ele é o nosso acesso ao Pai. Por causa do Senhor Jesus, o véu do templo foi rasgado e hoje nós temos o livre acesso a Deus e hoje nós conseguimos estar perto de Deus sem protocolo, sem precisar passar por todo o processo do Antigo Testamento, entrar no lugar santo, no lugar santíssimo, pois temos acesso ao santíssimo lugar por causa da morte de Cristo Jesus e o seu sangue que nos purificou de todo pecado e que nos garantiu a vitória. Uma das perguntas que eu quero fazer hoje para você é possível alguém estar vivo e ainda estar morando na sepultura? É possível alguém estar vivo e ainda estar morando na sepultura? É possível que eu e você, que Cristo já nos chamou para vivermos fora da sepultura, estarmos vivendo ainda dentro da sepultura? Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Desperta para Cristo. É possível que nós estejamos vivos para Deus e ainda vivendo uma vida de mortos? Que nós possamos entender que se nós estamos vivendo algumas coisas que era da nossa velha natureza, da vida de como quando estávamos mortos para Deus, nós devemos nos despojar dessas coisas. Nós devemos tirar esses trajes, essas malas do passado, porque elas não têm lugar para o reino do céu. Elas não têm lugar para aquilo que Deus projetou para nós. É possível que estejamos como Lázaro, vivos, mas ainda cheios das mortalhas enfaixados, com algumas coisas que temos o risco de ainda estarmos vivendo em um ambiente de cemitério, ainda não desvendados de certas coisas. Eu quero convidar você para se desvendar das coisas do passado. O Senhor Jesus, quando ressuscitou Lázaro, foi necessário que Lázaro tirasse as suas faixas. Foi necessário que Lázaro tirasse aquelas ataduras da morte. Foi necessário que Lázaro se despojasse das faixas que o isolavam, daquelas faixas que estavam em volta ao seu corpo. Se o Senhor Jesus já lhe chamou para fora, se o Senhor Jesus já lhe chamou para viver uma vida de ressurreição, eu quero te dizer, se desate das ataduras antigas. Se o Senhor Jesus lhe chamou da sua sepultura, se o Senhor Jesus lhe chamou para viver uma novidade de vida, se Jesus lhe chamou para viver o Evangelho, deixe as faixas do passado. Deixe aquilo que está lhe atrapalhando. O Senhor está me chamando, está chamando você e nós nesse tempo para vivermos um avivamento. E para que esse avivamento seja realizado dentro de mim e você, é necessário que nós venhamos deixar as ataduras do passado. É necessário que nós venhamos deixar as coisas que nos atrapalham, coisas que nós vivíamos quando estávamos mortos. Deixe as faixas. Deixe as coisas que lhe atrapalham. Deixe as ataduras do passado, porque Cristo já te chamou para fora. Você é Lázaro de Deus, eu sou Lázaro de Deus. O Senhor me chamou para viver uma vida de plenitude, uma vida de paz, e uma paz que excede todo entendimento, a qual nós não precisamos estar com as faixas antigas e as faixas do passado. O Senhor está me chamando e chamando você através desse estudo bíblico para que nós venhamos viver uma vida de plenitude com Deus, uma vida de integridade. E integridade significa ser inteiro com Deus, deixando as faixas e as ataduras do passado, assim como Lázaro deixou. Vale ressaltar que Paulo está lutando contra os falsos mestres, onde nós colocamos aqui no começo, que estavam trazendo livros escondidos, que eram apócrifos, que a gente viu que é uma palavra grega, que significa escondidos. Mas
Vamos entrar na mensagem principal desse estudo para que nós venhamos fechar esse estudo, entendendo que nessa pequena hermenêutica que nós estamos fazendo, que a gente sabe que hermenêutica é uma disciplina teológica que veio do deus Hermes, que significa comunicação, porque a palavra Hermes era do deus da comunicação. Então vamos entender o que esse texto quer comunicar para nós. Um dos primeiros pontos que nós vimos aqui é que esse texto comunicou que nós devemos deixar as coisas do passado, deixar a idolatria, tirar coisas que possam ser que estejam no controle, estejam em primeiro lugar, e nos desatar das ataduras do passado, porque Cristo já nos chamou para uma ressurreição. Que nós venhamos sair desse ambiente de cemitério, mas para uma conclusão prática. E para que nós possamos entender um pouco mais essa palavra, eu quero fazer algumas conotações aqui em nome do Senhor Jesus. Uma pessoa convertida anseia pelas coisas de Deus, busca a Deus não para ter ou saber, mas para estar perto de Jesus, pelo prazer que há em Cristo Jesus. Devemos nos considerar mortos para nós mesmos e para o diabo. Nós devemos saber para quais coisas estamos mortos. Devemos saber para quais coisas estamos mortos. O Senhor Jesus disse que quem não tomar a sua cruz e não negar a si mesmo e não vir após mim não é digno de mim. Ele quis dizer que aquele que não pega a sua cruz, aquele que não tem a capacidade de anunciar a sua própria morte, porque pegar a cruz aqui significa caminhar todos os dias, como está escrito, que nós somos todos os dias levados como ovelha muda ao matadouro. E todos os dias que nós tomamos a nossa cruz, nós estamos anunciando a nossa própria morte. E quando o Senhor Jesus disse que quem não toma a sua cruz não consegue anunciar a sua morte. E quem não nega a si mesmo é porque não tomou a cruz e não anunciou a morte. Porque quem anuncia a sua própria morte está negando a si mesmo o direito de viver aquilo que gostaria, que não é certo diante de Deus, para viver aquilo que Deus projetou e planejou para ele. Então quem toma a sua cruz e nega a si mesmo, nega a sua própria vontade, os seus próprios desejos aos quais eu e você somos tentados a viver. Como foi citado aqui, a questão de idolatria, de colocarmos alguma coisa em primeiro lugar ou acharmos que estamos no controle, quando na verdade estamos sendo controlados por algo. Quando nós devemos também nos desatar das ataduras do passado, para que nós, mesmo que vivos como Lázaro, não venhamos ainda estar envoltos a faixas do passado e do pecado que nós precisamos deixar. E quando eu trago essa parte, essa conotação aqui, que nós devemos saber para quais coisas estamos mortos. Para quê? Para quais coisas eu e você morremos? Para quais coisas eu e você ainda precisamos morrer? Quais faixas ainda fazem parte da minha e da sua vida e que o Senhor Jesus, através dessa palavra, nos convida para que nós venhamos nos despojar dela? Que o Senhor Jesus, nesse momento, nos convida para que nós venhamos deixar essas ataduras que nos atrapalham. Para as quais coisas você já conseguiu morrer por causa do Espírito Santo que lhe ajudou a vencer essas coisas? E para as quais coisas você ainda precisa morrer? Ele fala aqui de vários pecados. Pecado sexual, que é a prostituição, que vem da palavra grega porneia, que significa variados tipos de imoralidade. A raiz sexual, que é do verbo porneia, que significa vender, ou seja, comprar ou vender o corpo. 2. A impureza, ou seja, a impureza é aquilo que mora na mente. Foi o que foi citado aqui, que a nossa maior batalha espiritual é na mente. E a paixão e a lascívia é uma busca desenfreada pelas coisas do mundo. Para nós concluirmos essa palavra, Escola Bíblica Dominical, eu quero trazer uma pequena conotação para que nós venhamos fechar em nome do Senhor Jesus. A nossa maior batalha é e sempre será lutar contra a nossa própria natureza.
Primeiro, a batalha espiritual ela começa em nossa mente. Se nós estamos nos alimentando das coisas do céu, nós conseguimos dizer não para as coisas ruins que passam na nossa mente. Vale ressaltar que para que um pecado seja realizado, primeiro ele passa na minha mente. E se nós, cheios do Espírito Santo e cheios de Deus, conseguimos neutralizar o pecado que está em nossa mente e vencê-lo por causa da leitura, oração, jejum, busca e prática da palavra, nós conseguimos dizer não para as tentações que virão. A tentação não é uma opção, a tentação não é uma escolha, a tentação ela vem e virá. A pergunta é, nós estamos prontos para enfrentar a tentação? O Senhor Jesus, depois de viver algo extraordinário no seu ministério, depois de viver algo espetacular no seu ministério, de viver um dos melhores momentos no seu ministério, a tentação chega ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi batizado e quando recebeu o batismo, o Senhor Jesus ouviu a voz do Pai e viu o Espírito Santo descer através da forma de pomba. E a voz do alto dizia: "Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer." E isso foi testificado por João Batista. Isso foi um momento glorioso do ministério de Jesus. Mas logo depois o Senhor Jesus está no deserto, jejuando por 40 dias, e o diabo se aproxima dele. Buscar a Deus e fazer a vontade de Deus não significa que a tentação não virá contra mim e contra você. A tentação virá e sempre virá, se estivermos preparados ou não. Por isso, fazer a vontade de Deus e buscar a Deus não significa que a tentação não virá. Mas buscar a Deus e fazer a vontade de Deus significa que estaremos preparados e prontos para responder à altura quando a tentação vier. Quando a tentação vier, dizendo que se nós somos filhos de Deus, porque estamos passando necessidades, como o Senhor Jesus foi tentado pelo diabo, e o diabo disse: "Se tu és filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pão." E o Senhor Jesus disse: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus." Quando nós estivermos passando privações, dificuldades, e o diabo vier em nossos ouvidos e dizer: "Olha, porque se tu és crente, se está passando tanta necessidade", e nós iremos com autoridade dizer: "Mas nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." O diabo traz outras e outras tentações, a tentação do pináculo, que é tem a tentação do prestígio, tem a tentação do orgulho, e o Senhor Jesus vence todas elas. E no final Deus preparou um banquete para o Senhor Jesus. E ali veio os anjos e o serviram. Quando eu e você dizemos não ao pão do diabo, pode ter certeza que o Senhor Jesus tem um banquete para nós. Diga não às ataduras antigas. Diga não às coisas do passado. Deixe as faixas que estão lhe atrapalhando, porque através das faixas eu e você podemos cair em algumas tentações e talvez nunca mais conseguirmos nos levantar, a não ser que assim o Senhor queira e nos esforce, nos ajude, e que nós também venhamos querer para ser levantados. Mas que nós possamos evitar certos deslizes, certas coisas que nos atrapalham na caminhada cristã. O Senhor Jesus disse não a um pão do diabo. O Senhor Jesus disse não quando foi para se atirar dali, porque ele sabia que não devia se tentar o Senhor, o Deus dele. Quando o diabo disse: "Te darei tudo isto, se prostrado me adorares", ele disse: "Para trás de mim, Satanás, porque tu não entendes as coisas de Deus." E Satanás se retirou naquele momento. E a palavra do Senhor diz que os anjos vieram e serviram ao Senhor Jesus. Quando eu e você dizemos não ao que o diabo nos oferece, porque pode ter certeza que ele vai aproveitar os momentos que eu e você estivermos vulneráveis, fracos e frágeis, precisando de alimento, como Jesus estava precisando de pão. Mas o Senhor Jesus estava fraco no físico, ele estava com fome, mas o seu espírito estava alimentado de vida, de ousadia e de palavra. E ele pôde rebater e vencer aquilo. E quando ele disse não ao diabo pelas 3 vezes, o Senhor depois desceu com um banquete. Deus tem algo maior preparado para mim e para você. O diabo oferece aquilo que eu e você quer imediato, mas Deus tem algo superior.
Se você está vivendo em uma vida que ainda precisa deixar algumas ataduras do passado, eu quero te dizer que a palavra do Senhor diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Em Isaías capítulo 1, ele vai falar que se o povo dele, que se chama pelo nome dele, se despojar das coisas do passado e atentamente obedecer a ele, ouvir a palavra dele, ele ouvirá dos céus e sarará a terra. O Senhor quer sarar teu coração. Não importa o que você fez, não importa quem você é hoje, não importa se você não conseguiu. O Senhor hoje quer te dar um abraço de amor, de esperança e quer te dizer: filho, ainda é tempo, te levanta, te ergue. Se o diabo está te oferecendo pão num momento difícil, eu tenho um banquete preparado para você. Eu tenho algo melhor e superior para a sua vida.